Bom dia a todos. Ai, olha, espera, menino. Nossa. Aqui, desse lado de cá, desse lado de cá. Sim. Pois é. Tem uma parte do céu que está bonita e tem uma outra parte que está com umas nuvens negras, pesada. Tá chegando uma chuva por aí. Então, já tinha chovido antes, ó. Tá tudo molhado, vocês podem ver. Eu vou passear com ele, conversar com vocês sobre os pais baterem nos filhos quando eles fazem alguma coisa errada. Por exemplo, quando eu era pequena, acho que eu já contei em um vídeo antigo para vocês, essa coisa de religiosidade. Pois é, a minha família era uma mistura assim de espírita com católico e algumas outras coisas agregadas. Então, a minha mãe de criação era fundamentalista. Não, era demais, gente, era demais mesmo. Católica para algumas coisas e não para outras, sabe? Quando ela pecava, aí estava válido. Mas quando eram os outros, principalmente eu, era assim, como se fosse... como é que era o nome daquela perseguição que teve no passado, que eles dizem, a Inquisição, sabe? Então, quando eu estava mais mocinha, ela cortou uma das minhas sobrancelhas, me mandou para a escola só com uma sobrancelha, porque eu vi a minha tia fazendo e eu tentei copiar, acho que eu tinha uns 9 anos, né? Tentei copiar, né? E ela viu nisso, assim, muita maldade. Aí eu passei tanta vergonha, eu chorava na escola. A professora viu por que eu tava assim triste, acuada. Aí eu contei, eu tirei o cabelo da frente, contei. Aí ela pegou um lápis e pintou minha outra sobrancelha. Todo dia que eu chegava da escola, eu tirava. Ia pra escola, a minha professora colocava. Eu tive uma sorte com aquela professora Adriana, ela me amava muito, ela era muito bonita, jovem, sabe, que professora, ela passava muito óleo, ela passava óleo de se bronzear na pele todo dia, mesmo que não estava na praia, tá na escola, então ficava assim, aquela coisa bem brilhante, mas ela era jovem, e a pele só brilhava, não fazia nada, não escorria, nada, ficava bonito, ficava assim como se estivesse úmida. Era uns copertônios. Olha eu fazendo propaganda. Então, eu acho que era isso que ela passava. Tinha aquele cheirinho de copertônio quando a gente abraçava ela. Pois é, aí tinha um monte de maldade que minha mãe de criação fazia comigo. Eu já contei pra vocês, sofri abuso infantil, né? Maus tratos e tal. E um dia, por causa dessa coisa de assistir todo ano os filmes religiosos, Jesus, aquela coisa, eu fiquei tão emocionada com a história de Maria, né? Que minha mãe tinha trazido um espelho imenso. Naquela época, as pessoas colocavam um espelho, tinha que pegar de ponta a ponta na sala. Era um espelho trabalhado, veio da França, muito caro. E ela tinha tirado aquele espelho para o homem pintar. Então ela colocou aonde? Quando o homem estava pintando a parede, ela colocou o espelho na cama dela. E aí eu assisti aquela coisa, eu acho que eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. Eu vi a Maria lá, tal. Eu fiquei tão emocionada, né, com a Maria. Eu queria ser Maria. Aí eu peguei um manto, um lençol para fazer o manto de Maria. E eu falei, eu preciso ver se eu fico igual a Maria. Então eu subi em cima do espelho, sabe, com os joelhos assim, já com o manto para ver se eu tava parecida com a Maria. E aí o espelho trincou, né? Aí quando trincou, saiu um pouco de sangue do meu joelho, eu saí correndo, né? E contei a ela, pra ela me ajudar. Ela nem ligou pro meu joelho, ela me encheu de tapas, de sopetão, gente. Me arrastou pelo chão, levou pra cama, me encheu de surra pesada assim, que eu não podia contar pra ninguém, me socava. E depois disso, na escola, que eu tava doente, já fiquei uns dias em casa, por causa dos hematomas. Então, como meu pai não ficava lá, eu já falei, ele é militar, né? E ela teve tempo até eu me recuperar dos hematomas, daquela parte roxa dos olhos, sabe? Dos braços. Nossa, foi demais. E aquilo lá já me fazia pensar por que ela deu tanto valor
pro espelho e não pra mim, pro joelho que tava sangrando, né? Olha, esse jasmim eu tenho em casa também. Depois que eu coloquei na minha casa, eu vi aparecer num monte de lugar. Acho que as pessoas cortam um pedacinho do jasmim do meu muro e saíram plantando, porque não tinha ele. Tinha o outro jasmim aqui, mas não desse daí. Esse aqui, ó. Então, meninas, aí já daquela época eu ficava pensando porque tínhamos que dar valor mais a essas coisas. Por que o espelho era tão mais valioso, né? Tão precioso para minha mãe. E tá, passou. Então, é engraçado que mesmo assim, eu não consegui assim, aos 13, aos 12 anos, formular essas coisas como eu tô formulando para vocês, né? Que havia essa coisa de dar valor mais aos bens materiais do que a própria vida, tal, porque custou caro. É a desculpa, é a justificativa, é difícil de comprar um outro, é porque veio de longe, ou sempre, né? Custa muito caro, muito tempo de trabalho para conseguir. E a vida da gente, e o corpo, né, da gente, quanto tempo leva para crescer, se tornar adulto, para ter saúde? Então, isso não importa, não importa, né? Então, eu vejo muitos pais ainda batendo nos seus filhos, não é só para educá-los, eles batem por coisas que não deviam. Por exemplo, quando os filhos quebram coisas materiais. Ah, você quebrou, você sabe quanto custa? E enche a criança de surra, né? Olha, come aqui, vem pessoas ali, ó. Então, ele quer ir lá para as pessoas. Porque ele ama as pessoas. Ele ama as crianças, ele ama todo tipo de pessoa, todo mundo. Não dá para confiar nele. Até bandido, se deixar, ele gosta mais do que de mim, sabe? Aí eu falei bom dia, não, Guten Morgen. Falando português aqui, depois acaba falando português com os alemães. Então, pois é, gente, aí as coisas materiais não podem ter mais valor do que a vida. Se a gente faz isso com nossas crianças, nós estamos fazendo o que o sistema faz com a gente. Vocês já viram nos meus vídeos que eu falei como o corpo humano, normal, original, não tem valor e as coisas original do sistema têm valor. Se você riscar uma Ferrari, você sabe quanto custa para consertar? Se você, o processo que você vai levar, porque a pessoa dá muito valor a esse carro, ele custa muito. Você falsificar um Ferrari, você será punido. Agora, o corpo humano está sendo falsificado todos os dias. Tinta nos cabelos, não é? Tinta nas unhas, operações, piercing, tatu. Isso aí é o que é? É você falsificando. Você não está punido de verdade, se você não está de verdade, você não está especial, você não está nada, você só está se falsificando. Todos nós fomos acostumados a nos falsificar nos nossos corpos, nas nossas atitudes, porque você não consegue nem ser você mesmo com as outras pessoas. Você já entra no elevador e já viu que tá todo mundo com uma máscara social. Bom dia, né? Aquela cara, aquele sorriso amarelo. Todo mundo desejando que a outra pessoa não estivesse ali. Porque não é bom morar com pessoas que a gente não tem um contato social bom. E muitas vezes nos prédios você não consegue ter esse contato social amigável com todos. Algumas pessoas encrespam com você sem nenhum motivo, né? Já olha você lá de superioridade, com snobismo, se sentindo superior, não sei por quê. Por causa de bens materiais, por causa de status social, não é assim? Porque tem as roupas melhores, tudo o material é melhor para eles. O que eu quero dizer a vocês, gente? Tudo que você comprar vai ficar velho. Então, se seu filho ou alguém da sua família quebrou alguma coisa de vocês, que era novo, novinho, caro, acalme-se, porque tudo fica velho. Vamos supor que aquela pessoa não quebrou, mas passou um tempo, né, uns anos, seu espelho mesmo começou a se amarelar, ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, um tipo de coisa que acontece nos espelhos, sabe? Oxida, sei lá o que é aquilo lá, e fica assim aquela, tipo uma ferrugem, uma coisa verde, que eu esqueci o nome que dá nos espelhos. E aí, ficou velho, sem ninguém quebrar. Então, você, quando seu filho quebrar alguma coisa pra você, pensa assim, lembra e pensa. Imagina que ficou velho e quebrou.
Imagina que deu alguma coisa no chão, um abalo sísmico, e caiu, quebrou. Que sem querer você mesma quebrou. Tudo é possível, não é? Olha o bondinho. Ai, Oli. Sempre no mesmo local, né, Oli? Pois é. E aí, tá cansado? Tudo que você comprar vai ficar velho. Por isso que deve-se evitar de comprar um monte de coisa, gastar o dinheiro que você se mata para conseguir. Você quer ir aqui, olha? Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3. Yeah, get there. Vamos atravessar os trilhos do bondinho. Rápido, rápido. Tudo que você comprar vai ficar velho. Roupas. Tudo que você ganhar desse mundo aqui, comprar, ganhar, tudo vai ficar velho. Vai perder o valor, não é? Perde o valor. Na verdade, todas as coisas que têm valor é porque nós mesmos damos. Se tiver uma guerra aqui, ou vamos supor uma catástrofe no mundo, como eles mostram nos filmes, e eles mesmos mostram que depois o dinheiro... Ai, que droga, o meu celular cortou o vídeo, pois ele está sempre cheio e não tem muito espaço. Mas eu estava falando do dinheiro perder o valor. Se imaginarmos um cenário como nos filmes, onde houve uma catástrofe ou epidemia, e depois só o que teve valor é a vida de cada um, e todos vão tentar, né, sobreviver. E nessas situações, os valores que antes eram dados mudam. Nesse caso, o valor vai ser direcionado para a sobrevivência. E daí vai depender do ambiente em que estamos. Pessoas más vão sobreviver matando e destruindo a vida de outras, vão roubar, vão fazer o que puderem, né? Pessoas boas vão ser as vítimas, como sempre. Mas numa situação assim, onde tem o caos, a destruição total da sociedade, tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas dentro do sistema, o dinheiro perde o valor. Vai ficar rolando pelo chão, não é? Pois o valor fomos e somos nós que demos e que damos. Eles nos fazem dar valor às coisas que realmente não têm valor como pensamos. E ainda nos fazem nos matarmos por isso, brigarmos por essas coisas que damos valor e não têm valor de verdade, né? Eu tenho vários vídeos abordando esses temas. Aliás, eu sempre toco nesses assuntos em diferentes vídeos também. Não se apeguem somente ao título com esse tema, ok? Pois é, não devemos nos apegar a nada, porque tudo fica velho, tudo fica acabado. O tempo consome, o ar consome, tem coisa que se deteriora no ar, em contato, né, com o ar, e outras com o passar dos anos. As roupas com o uso, com o tempo, às vezes alguns tecidos em contato com alguma outra coisa, com o ar ou com outros tecidos. Sempre eles aqui dentro fazem as coisas para que elas se acabem, que não tenha vida muito longa. Aqui dentro nada é permanente, só o sistema. Que se acaba somos nós. Nós nos acabamos, morremos, ele continua aqui. Vai nascendo outros escravos e ele continua aqui para eles. Assim, não vale a pena nos apegar a nada deste mundo, porque tudo vai ficar velho, tudo vai ficar acabado, né? Consumido, deteriorado. Roupas caras e novas ficam velhas e se acabam. Tudo fica velho, tudo fica acabado. Cuidar das roupas caras para elas não se desgastarem rapidamente é uma coisa diferente de dar valor além da vida das pessoas ou da própria vida. Quer dizer, você pode comprar uma roupa cara e tomar cuidado para não perdê-la rapidamente, porque se você não tomar cuidado, você está perdendo também tempo, que é quando você trabalha muito para poder juntar aquele dinheiro e comprar aquela roupa de novo. Então, você está economizando tempo aí. Agora, dá valor a esta peça, se acontecer alguma coisa com ela, mais do que a sua própria vida ou da vida de outras pessoas. Não há pessoas que, ao assaltar uma pessoa por causa do tênis, se a outra não quiser dar, ela chega a matar por causa daquele tênis. Então, o que está sendo mais valorizado aí? Objetos. E depois, o dinheiro, o papel ou a ideia de dinheiro, que são esses números que estão nos bancos, nas nossas vidas, né?
Os números, como eu já expliquei, foram criados para nos manipular. A nossa grande prisão são os números. Com eles fizeram o tempo para a gente. Que eu já expliquei. O tempo compromisso, gente. Terrível essa prisão do tempo compromisso. E o tempo biológico também. Em nossos corpos também colocaram esses números, um tempo. Tudo aqui é feito para ser desgastado, acabado. E perder o valor, o vício, o brilho, a beleza, etc. Muitos seguidores me escreveram dizendo que gostavam muito dos meus vídeos, que eu alertava sobre ficarmos comprando demais, consumindo demais, porque só perdemos nosso tempo. Afinal, você tem que trabalhar muitas horas da sua vida para ter o papel que damos valor, chamado dinheiro. E depois, gastamos com coisas que enriquecem os que nos controlam. Porque todas as grandes firmas, empresas, fábricas, indústrias, elas são deles, gente. Não se enganem, não. E até as pequenas que vemos por aí podem estar servindo a eles. Eu tive um amigo que a confecção de bairro dele, assim, na Zona Leste de São Paulo, servia para fazer peças de jeans de marcas caras do Shopping Center Norte em São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Marca famosa e caríssima. Muito, muito cara mesmo. Tá vendo? A confecção era pequena, é de uma pessoa real, mas está servindo a eles. E no vídeo eu ainda disse para evitarem de comprar muitos objetos de decoração e tantas bugigangas, quinquilharias, que só tomam tempo, né, para você cuidar delas. Elas se enchem de pó, de poeira, dá trabalho para manter. Quanto mais coisas vocês tiverem, mais gastarão para mantê-las. Até coisas maiores como carros. Ter 3, 4 carros. Já imaginou quanto custa para manter um carro, principalmente no Brasil, que os brasileiros, coitadinhos dos nossos brasileiros, que pagam para ter um carro aí, não é dos melhores não, eu compro carro aqui usado, com mais acessórios do que um carro novo em São Paulo, um absurdo, uma vergonha o que eles fazem conosco. Até mesmo muitas casas, tudo custa, nada sai barato. Se você não for bem rico, é um desperdício de vida, de tempo, mas nós nos preocupamos com os que vão ficar depois de nós. Então, as casas, os imóveis, mesmo que te custem, pode salvar os seus filhos, seus netos e tal, mas roupas e outras coisas assim, vocês devem evitar de ter muitos. Quinquilharias, bugigangas, decorações, bibelôs, evitem. Vivam com o menos possível. Comprem roupas o menos possível. Não encham os guarda-roupas, as gavetas de muitas coisas. Necessário. Quando acabar, compra. Ou quando estiver próximo de acabar. Se você trabalha ainda para o sistema, num banco, em algum lugar que obriga, exige que você tenha aquelas vestimentas, eu até entendo. Mesmo assim, tome cuidado para não consumir demais além, entendeu? Porque é você que sai perdendo. Este mundo de consumo em que estamos é uma grande prisão. Comprem só o necessário, gente. Só o necessário. Vivam só com o necessário. O hábito de comprar contamina as pessoas, sabe? Eu já passei por isso. Evitem pessoas que têm esses hábitos, essa mania de comprar, consumir, porque contamina do mesmo jeito que você fica contaminado quando sai com pessoas que vão só comer, beber. Você acaba bebendo e comendo também. Se você sair com alguém que vai só conversar e não quer beber muito, comer muito, você fica desestimulado, não vai comer muito. A não ser que você está com fome desde manhã e tal. Se não, você se controla. As pessoas vão se encontrar, a maioria das vezes, o que é que elas fazem? É comer e beber. Vai para as festas, é comer e beber. Vai para o encontro, é comer e beber. É só isso. Não tem mais nada. E o turismo? Também faz a gente gastar. Por isso, alguns pensam que ficar por aí viajando é melhor do que gastar com coisas para casa, ou roupas, né? Eu tive seguidores que, ao ver os meus vídeos, me falaram que pararam de consumir essas coisas e foram viajar mais. E eu perguntei, como é que vocês viajaram? Foram de bicicleta? Foram a pé com os amigos? Pegaram um trem? Não, nós fomos para Miami, não sei aonde, sei o que. Eu falei, e o que vocês fizeram lá? Compras. Por isso, depende muito do que você faz quando viajar. E para onde você vai, porque tem cidades que é só para o turista gastar. Se ficar por aí indo às compras quando viajar, não muda em nada. Eu também já fiz vídeos falando do artesanato que vira velho, que vira lixo, que serve de suporte de pó, de poeira.
E volta e meia eu alerto para essa justificativa de que esses artesanatos são feitos para reciclar aquilo que é para o lixo. Não é verdade, isso aí é enganar a si mesmo. Muitos desses artesanatos não são realmente reciclados, pois que para torná-lo em outra coisa você tem que comprar outros produtos e materiais. Veja os vídeos que eu expliquei. Se você quer transformar realmente algo velho, né, reciclar, você vai ter que usar somente aquilo que a natureza está jogando fora. De verdade, não pode comprar tinta, não pode comprar fitas, não pode comprar botões, não pode comprar nenhuma outra coisa para enfeite, para decorações. Vai ter que ser somente aquilo que você tem em casa. Talvez você tenha botões e tintas que já estavam lá, aí você pode usar. Mas se você for comprar novo, você não está reciclando coisa nenhuma, você está continuando a ajudar essas indústrias que criam um monte de produtos para a gente ficar consumindo aqui dentro. Se ficaram interessados nesses temas que eu estou tocando aqui, procure os vídeos com os títulos ou alguns outros que o assunto está lá enfiado em meio de muitos outros. É assim, resumindo, tudo que você fizer de artesanato vai para o lixo. Vai ficar velho, vai criar pó, vai para o lixo. Mesmo que você fale, não, eu limpo o meu, então você está gastando seu tempo para manter, não é? Para tirar o pó, para manter aquilo lá. Tudo que você comprar novo ficará velho. Às vezes você gasta dinheiro para manter aquilo mais novo possível, mas vai ficar velho de qualquer maneira. Tudo que você der valor, um dia vai perder o valor. Não tem jeito. Neste mundo as coisas perdem o valor. Tudo que você comer vai virar fezes, perder o valor. Você não pode jogar para fora, vender, não, vai perder o valor. Até as coisas que você comprar fresca, comida, verdura, o que for, vai ficar velho, vai perder o valor. Tudo que você der valor ou poder, hoje, amanhã poderá não ter poder e nem valor. Mas você pode estar ganhando ou recebendo emprestado deste maledito sistema muitas coisas, porque tudo que temos, ele dá. Por exemplo, você trabalha, o dar dele é assim, você trabalha que nem um louco, se mata, aí você vai conseguir muito dinheiro, vai comprar as coisas. Parece que é você que está conseguindo, ele está te deixando conseguir, porque ele pode tirar de repente, pode pegar de volta, nos dando situação difícil, nos obrigando a vender aquilo. E pior, quando formos vender, o que vai acontecer? Aquilo que você pagou caro, que pagamos caro, vai perder o valor, porque quando você vende até joia, um ouro, tudo a coisa trabalhada, o trabalho da peça não tem valor nenhum. O que vai ter o valor é só o peso do ouro, não é? Qualquer outra coisa, vocês podem imaginar qualquer coisa que vocês forem vender, um relógio caríssimo de marca antiga, possivelmente você ainda vai conseguir mais dinheiro do que um outro relógio qualquer, mas você não vai conseguir o dinheiro que você pagou antes. Isso aí só fica para aquelas historinhas deles, do museu, daquelas coisas. Tudo história. Museu é só lixo. É lixo deles, é uma mentira tremenda. Ah, tá bom, você tá me chamando de ignorante, tá, tudo bem. Escuta meus vídeos que você vai entender melhor, porque aqui eu não vou dedilhar de novo esse tema para não ficar muito grande, tá certo? Mas é interessante que você descubra que todas essas peças de museu, todas essas historinhas de coisas valiosas, gente, não caiam nessa. Enche o saco da gente, porque nós não chegamos a essas coisas, mas eles querem que a gente dê valor, não é? Então, já que você não pode ficar tendo acesso a essas coisas, quem interessa as historinhas dele de que tem valor? Não tem valor coisa nenhuma, mas se você tocar o dedinho ali, você vai ser punido, porque você tem que viver esse mundo aqui como se tudo isso aqui é de verdade mesmo. E que as coisas que eles falam pra gente tem que ser seguido, porque somos punidos se não obedecermos, se estragarmos algumas coisas que eles dizem que tem valor, gente. Mas vocês podem pegar esse assunto com mais detalhes nos meus vídeos. Bom, e o maledito, ele pode tirar de você o que deixou você ter de várias maneiras, por vários meios, ou foi presente, herança, ou você se matou trabalhando, ou você nem precisou se matar muito trabalhar, porque você faz alguma coisa que o sistema deu como vocação. Não percam meus vídeos sobre vocação, talento, para vocês entenderem o que eles fazem conosco, por que nascemos com esses talentos. É porque o sistema precisa, certo? Já vou adiantando para vocês, para aqueles que ainda não assistiram os vídeos sobre esse talento e as vocações. Vamos supor que você tem uma vocação artística, que é o que dá muito dinheiro aqui dentro do sistema, mais valor do que qualquer outra coisa aqui.
Qualquer coisa que você fizer em relação à música, pintura, dança, vai dar dinheiro. Até para os pequenos que não são muito conhecidos, vai dar mais dinheiro que uma outra pessoa, como um professor, certo? Então, você tem essa vocação e você vai ganhar um pouco de dinheiro, tal, mas um dia o sistema pode tirar tudo de você, porque você não é um deles. Então, ele vai fazer sua voz ficar com problema. E se ele não mexer na sua voz, ele pode mexer na sua família, fazendo com que você tenha que gastar dinheiro com eles. Alguma coisa ele sempre acha. E aquilo lá que você teve dele, que você acha que nasceu com um presente dele, da vida, pode chamar ele de vida, tá? Perdeu o valor, né? Ele pode dar e tirar. O que for, ele dá e tira a hora que ele quiser. Às vezes ele tira e dá de volta, às vezes nunca mais. Aí você tem que achar outra coisa para fazer. E assim, o que você teve de valor vai perder o valor. Isso é uma regra bem firme, bem fixada neste mundo. O que era seu novinho vai ficar velho. E tudo um dia vai para o lixo, vai se acabar. O que se acabou ou o que se acabar não vai voltar a ser novo. Vamos supor que você reforme alguma coisa, repagine, dê uma fachada nova, qualquer coisa, mas aquilo, a estrutura é velha, ali dentro é algo velho e por fora está renovado, então não se torna novo. Nesse caso, o que for renovado nunca vai ter o mesmo valor de quando estava novo também, perdeu o valor, certo? Bom, gente, não se zanguem demais quando algo novo e caro se quebrar, se estragar, ou seus filhos quebrarem, destruírem alguma coisa de vocês, ou seus animais derrubarem. Tem gente que espanca um cachorrinho que, sei lá, esbarrou num jarro chinês qualquer e a pessoa vira um bicho. Tudo fica velho e acaba. Pensa assim, quando você vê assim os pedaços de caco, fala, ia ficar velho, ia se acabar um dia. Porque o sistema ele quer tirar isso da gente. O que eles esperam da gente são as reações. Lembra dos vídeos que eu expliquei sobre as verdadeiras escolhas que nós temos aqui? Que são as reações. E eles assistem a gente para ver essas reações. Que é aí que eles... sabe, um júbilo, um prazer delirante, um êxtase de ver como a gente reage diante das maldades que eles fazem com a gente. Eu sei que algumas coisas, a gente mesmo que não está pegado, sabe? Quando você não está pegado às coisas, mas a gente sente que precisa. Puxa, eu preciso dessa coisa, essa coisa quebrou, destruiu, o que eu vou fazer? Aí é diferente. É diferente de dar valor a algo só por dar valor. Você está dando valor porque você precisa disso para continuar a sobreviver, a manter sua família, alguma coisa, tá? Mas mesmo assim, não se deixe remoer por isso. Ache uma solução. Mas não deixe esse mundo te consumir. Ele quer que a gente dê mais valor ao mundo de coisas materiais e externas. Aquilo que não nasce em nossos corpos são mais valiosos do que aquilo que já vem com a gente. Não vê que ele faz você se sentir mal com seu cabelo? Olha, a moda é agora, pinta desse jeito, corta desse jeito, coloca um piercing, faz uma transformação em seu corpo, uma lipoaspiração, corta aqui, corta ali, né? Opera, coloca silicone, olha os seios, olha o bumbum, coloca maior, coloca menor. Ele não quer que a gente se sinta bem como nascemos, como o nosso corpo é original. Não, não aceita. Ele quer que você não dê valor a você mesmo. O que é preciso é dar valor às coisas dele. Você deseja comprar, que você deseja ter. E que você tenha que se matar para ter, para conseguir, para se exibir. Aquilo que não nasce em nossos corpos tem que ser mais valiosos. Ele quer que a gente dê mais valor a essas coisas do que às nossas vidas ou de outros de nós. E quanto às suas crianças, educá-las a não quebrar e tomar cuidado com o objeto, com as coisas de casa, não tem problema nenhum. Isso vai evitar até que eles se machuquem quando quebrar alguma coisa, porque pode cortar, pode cair na cabeça, alguma coisa. Então, isso é importante que você ensine sempre com muito amor. O que você deve evitar é sua reação de ira, raiva ou zanga profunda diante da situação, como a minha mãe de criação fez comigo, me espancou, me deixou em pedaços, em carne viva na cama.
Se seu filho perceber que o objeto que ele quebrou, destruiu, manchou, sei lá, né, vale mais do que ele, isso aí vai virar uma cicatriz profunda dentro dele. Os filhos, eles querem amar os pais, eles querem respeitar os pais, mas eles também vão guardando certas coisas. Então, tome cuidado ao lidar com suas crianças diante dessas situações, porque até o sistema, já mostrou em muitos filmes, os pais reagindo de bater, de colocar assim, umas palavras terríveis para as crianças, não é? E maridos que abandonam esposas por outras que usam objetos externos no corpo. Acho que não preciso listar quais são, né? Vocês podem assistir os meus vídeos que já toquei nesse tema. Mas vamos lá. Tinta de cabelos, esmalte, tatu, piercing, roupas, sapatos, penteados. Nossa, é uma infinidade de tranqueira que ele faz com que a gente dê valor e estampe e ostente em nossos corpos, né? Bijuteria, joias, que mais, gente? Me dá uma ideia aí, que agora eu vejo assim um leque de lixo, né? E nem sei por onde começar a citar. Esse homem também está dando mais valor ao material, porque ele não está trocando a esposa com uma personalidade ruim por outra de personalidade boa. Eu já vi um cara que trocou a esposa dele por uma outra que estava com cabelo vermelho espetado, uns piercings, uma coisa. Ela tinha o corpo todo tatuado e ele falou isso para a esposa dele, que ela excitava ele com essas tatuagens, o corpo dela estava na moda, que o corpo dessa pessoa, desse jeito, né, parecendo uma revista em quadrinho, um gibi, como disse meu namorado assim, egípcio, ele estava com ela procurando algo material, não é? Ele não estava com ela porque ela tinha a personalidade melhor do que da esposa dele. Ele estava com ela pelo enfeite, a fantasia, a falsidade que ela ostentava no corpo. Não é? Todos aqueles desenhos, aquela pose, porque quando as pessoas elas usam, elas exibem alguma coisa do sistema, né, no corpo e tal, elas assumem uma personalidade estranha, como se fosse melhor do que as outras, ou estão tendo alguma coisa melhor, superior, então elas assumem uma outra fisionomia, um outro jeito de se expressar, às vezes dá até ânsia de vômito de ver como as pessoas elas reagem quando... eu já vi gente colocar uma roupa, cara, e de repente já muda. Já começa a ajeitar o corpo, o jeito de falar. Gente, é incrível como essas coisas aí dominam as nossas pessoas de uma maneira assim a distorcer a personalidade original, natural, para algo artificial. Ei, gente, eu não estou aqui comentando sobre a separação que os homens fazem, né? Largam as esposas, procuram outras por causa de sexo. Esse assunto é dos meus vídeos do uso errado da nossa energia sexual, tá bom? Neste aqui eu estou falando de coisas materiais, objetos, enfeites, falsidades de algo que não seja dos nossos corpos ou das nossas vidas. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet, Bye.